Olá, meus amores. Em mais uma aula hoje de História, nós daremos continuação aos assuntos tratados sobre a pré-história, dessa vez falando sobre a pré-história brasileira. Coloquem aí os livros de vocês, tá? Na disciplina de História, lá na página 204, não esqueçam de colocar a data de hoje. Para a gente começar a compreender a história, a gente vai precisar falar um pouco sobre os sítios arqueológicos. E o que são esses sítios arqueológicos, gente? São locais onde se conservam vestígios do passado. Nele nós encontramos restos mortais, artefatos, utensílios, que nos mostram, nos dão uma dimensão de como viveram os nossos antepassados, tá? Aqui no Brasil nós temos uma riqueza imensa, de sítios arqueológicos. Alguns deles aqui citados, que é o Morro do Chapéu, observem aí no vídeo, que tem algumas figuras de alguns animais aqui, nas paredes de cavernas, de grutas. Tem aqui também Serranópolis, olha lá que legal, parece aqui uma espécie de lagarto, E aqui alguma ave. Temos também algumas bem famosas, alguns sítios arqueológicos bem famosos, como o de Lagoa Santa, e o do Parque Nacional da Serra da Capivara. Como nós já havíamos estudado em aulas anteriores, o homem ele surgiu aonde? Lá no continente africano, E conforme a sua evolução, ele começou a se deslocar, porque ele era o quê? Nômade, Ele ficava nos lugares até quando aquele lugar ele podia oferecer para ele condições de sobrevivência. A partir do momento em que a oferta de alimentos, de condições climáticas, ou mesmo uma questão de segurança para esse homem, ele era afetado, esse homem ele começava a se deslocar, certo? Então, o homem ele saiu ali da África em direção à América. De que forma ele conseguiu atravessar os continentes, professora? Ele saiu aqui da Sibéria, e foi em direção ao Alasca. Algumas pesquisas, algumas teorias indicam que eles atravessaram aqui, olha, o Estreito de Bering, que é uma pequena faixa de oceano entre um continente e outro, que em um período da Terra de glaciação, ou a chamada Era do Gelo, ficou congelado, e eles puderam fazer essa travessia a pé de um continente para o outro. Outra teoria afirma ainda que o homem ele conseguiu atravessar aqui o Oceano Pacífico, saindo da Oceania em direção à América do Sul, como o mapa está mostrando aqui, em pequenas embarcações. Algumas teorias afirmam que isso aconteceu ao mesmo tempo, As duas teorias elas são aí interligadas. Uma parte da humanidade conseguiu atravessar pelo Estreito de Bering e a outra passou a ir ali nas embarcações da Oceania até a América do Sul. É claro, gente, que isso tudo levou alguns milhões de anos, e aí o homem que sai daqui da África, ele é o Homo erectus, E ele vai evoluindo até chegar aqui na América do Norte, certo? Alguns pesquisadores dos Estados Unidos, eles encontraram em 1974 o esqueleto que é o mais antigo já conhecido. Ele é de uma mulher, tá, gente, que viveu aí cerca de 3,2 milhões de anos atrás. A ela, eles deram o nome de Lucy, tá? A Lucy é o esqueleto mais antigo já conhecido e que traz aí indícios, da nossa evolução, há quanto tempo estávamos aqui no nosso planeta. Já aqui no Brasil, nós temos aí um achado, a mulher mais antiga das Américas. Em 1999, o arqueólogo Walter Neves ele batizou de Luzia o fóssil que foi encontrado em meados de 1970 no município de Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. Eles fizeram análise e constataram, através do crânio dela, que tratava-se de uma mulher que tinha, em média, 20 a 25 anos e que viveu há 11 mil anos atrás, de 11 a 13 mil anos atrás, Essa imagem que vocês estão vendo à esquerda é a imagem do crânio que foi encontrado, lá nesse sítio arqueológico de Lagoa Santa. Do lado direito, a gente tem uma reconstituição que foi feita por cientistas britânicos, ingleses, sobre como seria mais ou menos a fisionomia, o rosto, da Luzia.
Ainda falando sobre descobertas brasileiras, nós temos uma arqueóloga chamada Nid Guidon, né, que encontrou vestígios da presença humana em São Raimundo Nonato, no Piauí, há aproximadamente 50 mil anos atrás. O que seriam esses vestígios? Pedaços de carvão, de pedras lascadas, né, que foram deixados aí por homens pré-históricos, comprovando para a gente que a ocupação humana na América é muito mais antiga do que a gente imaginava. Olha só isso, gente, 50 mil anos atrás. Alguns cientistas chegaram a discordar dela, dizer que essas pedras elas eram frutos das mudanças, né, climáticas, das mudanças aí dos relevos, dos ambientes, mas isso foi provado que não, tá? Gente, quando o ser humano ele começou a chegar aqui no Brasil, né, na América do Sul, o ambiente, as características ambientais eram totalmente diferentes do que nós temos hoje. É claro que isso acontece por conta da ocupação humana e pelas intempéries, ou seja, as mudanças que vão acontecendo no tempo, né? Predominavam, por exemplo, aqui as vegetações mais baixas, um clima seco e frio que tinha invernos muito rigorosos, muito intensos. E a nossa fauna, ela era composta por mamíferos enormes, como por exemplo aqui, olha, a preguiça gigante, o tigre dente de sabre, os mastodontes, enfim, essa época ela ficou conhecida como fauna gigante, né? Esse período ficou conhecido aí como fauna gigante. Esses animais, eles foram desaparecendo, eles foram extintos aí, começaram a ser extintos por conta da caça desenfreada. Os hominídeos, eles precisavam comer, né? Eles foram desaparecendo também por conta das mudanças climáticas. Como a gente acabou de falar, o planeta ele tinha invernos muito rigorosos, né? Até aqui no Brasil, a gente tinha um inverno muito rigoroso. O planeta começou a aquecer, começou a ficar quente, o clima foi mudando, foi destruindo os ambientes que eles estavam adaptados. Alguns não se adaptaram, né? E outros, enfim, chegaram a morrer de fome porque o ambiente estava mudando ou pelas próprias condições climáticas, de fato, que o ambiente se encontrava. Os grupos humanos que viviam aqui, eles davam muita importância, gente, ao fogo. Por quê? Eles faziam grandes fogueiras para se aquecer, para cozinhar e, além de tudo, para espantar, né, aqueles animais perigosos que ofereciam risco à sua vida, né, à sua existência ali naquele lugar. Vamos começar falando de uma característica bem dominante aí desses primeiros habitantes do Brasil. Eles eram coletores, gente, de castanhas, pinhão, né, pequenos frutos, sementes. Eles viviam da caça de animais pequenos, como veados, emas, tatus, né, alguns outros menores aí, que eles faziam, que era a base da sua alimentação carnívora. Né? Sobre os primeiros habitantes aqui do nosso Brasil, nós vamos falar agora sobre o homem de Lagoa Santa, né? Cientistas descobriram em 1843 vestígios da ocupação humana junto à ossada de animais. Esses esqueletos, eles provam que essas pessoas elas viveram na região em um período de 8.000 anos antes de Cristo e 4.000 anos antes de Cristo nessa região de Minas Gerais, tá? Vamos falar também sobre os homens de tradição itaparica, né, que eram também caçadores e coletores, viveram aqui no Brasil entre 10 e 11 mil anos atrás. Eles produziram instrumentos de pedra lascadas que são chamados de lesmas. Olha só, olha que bacana. Todo esse material aqui, gente, é produzido com pedras lascadas, tá? Os homens de Umbu, gente, eles viviam na região sul do país e eles eram muito habilidosos com pedras. Eles fabricavam pontas de lanças afiadas, facas, anzóis, pontas de flechas. Inclusive, tá, gente, eles foram aí os percussores, né, da utilização do arco e flecha. E também pela boleadeira. O que é a boleadeira, gente? A boleadeira é esse instrumento aqui, olha, que tinha uma corda com 3 pedras na ponta, amarrado, e ele servia muito para ajudar na caça, né? Ele conseguia abater animais até em pleno voo, aqueles animais mais ágeis, mais rápidos, eles conseguiam abater, conseguiam matar, né? Utilizando aqui esta ferramenta chamada de boleadeira. Olha as pedrinhas aqui, olha, que foram encontradas em sítios arqueológicos, que mostram as pedras que eram usadas na boleadeira.
Aqui vocês veem lanças bem precisas também. Muito legal, né? Vamos falar aqui também sobre os sambaquis. Olha que legal, gente. Os sambaquis, eles viviam próximos ao litoral brasileiro. A alimentação deles era basicamente tudo que tinha ali na beira do mar, né? Pequenos moluscos, peixes, enfim. Eles praticavam a caça, a pesca. Eles não eram nômades. Por que eles não eram nômades, professora? Porque no local que eles viviam, gente, tinha abundância de alimentos. Eles tinham tudo à disposição. Então, eles não precisavam estar aí se deslocando para outros locais. O interessante nos sambaquis é que eles comiam, gente, os moluscos, né? E jogavam as suas conchas ali naquele ambiente. E isso foi criando, né, verdadeiras montanhas de conchas que existem até hoje. Inclusive, os rituais fúnebres, né, eles enterravam seus mortos debaixo dessas conchas. Olha só que legal. Voltando aqui, gente, a falar, né, sobre os sambaquis, eles eram de estatura baixa, eles eram fortes, tinham uma cabeça volumosa, né? Eles criavam aí essas montanhas cheias de conchas, né? E o que faz a gente acreditar que eles já utilizavam rituais religiosos naquela época é justamente o fato deles enterrarem ali os seus entes, né? Ali dentro, debaixo das conchas, como eu acabei de falar. Eles foram vencidos, gente, eles foram começando a ser extintos por conta de grupos tupis, né, que estavam ali dominando a região. Esses povos, eles já começaram, né, por volta de 4.000 anos atrás, a dominar a agricultura, a domesticar os animais, né, a se estabelecer e fixar moradias e a cultivar determinados tipos de alimentos, né, para sua sobrevivência, sua subsistência. Partindo aqui para a Amazônia, né, há milhares de anos dominavam aqui a agricultura os homens marajoaras, né, em especial o cultivo da mandioca. Esse povo é conhecido por desenvolver um tipo de cerâmica decorada que era muito utilizada como prato, tigela e até mesmo, tá, gente, como urna mortuária. Eles colocavam em seus rituais fúnebres o corpo das pessoas dentro dessas urnas de cerâmica, tá? Bem, pessoal, é óbvio que a nossa aula aqui ela é bem resumida, né? Tem muitas outras coisas que nós podemos pesquisar a respeito, né? Eu vou verificar alguns vídeos para botar para vocês aí, para enriquecer, né, esse conteúdo. Como exercício, por favor, peço que vocês façam as páginas 210 até a 214, tá? Na próxima aula eu vou fazer a correção desse conteúdo, certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Um beijo para todos vocês, viu? Tô com saudade. Tchau, tchau.